Bom dia, terça-feira, 2 de janeiro, título da lição, um cântico para cada estação. Leia os Salmos 3, 33, do 1 ao 3, 109, do 6 ao 15. Que diferentes facetas da experiência humana esses salmos mostram. Os salmos apresentam várias experiências humanas e demonstram que podemos adorar ao Criador em todas as estações da vida. Neles vemos hinos que magnificam a Deus por seu poder, salmos de ações de graças que expressam gratidão pelas bênçãos, clamores por libertação de problemas, salmos de sabedoria que apresentam diretrizes práticas para a vida, salmos que apontam para Cristo como Rei e Libertador são salmos messiânicos, salmos históricos que têm o objetivo de ensinar as novas gerações a não repetirem os erros do passado e confiarem mais em Deus. E também temos os salmos imprecatórios. Salmo 35, 52, 69, 83 e o 109 que foi proposto hoje à leitura. Esses salmos apresentam censuras e maldições contra os inimigos de Deus e contra o seu povo, e requer agora uma explicação adicional. Primeiro, a expressão de ameaça que encontramos nesses salmos imprecatórios devem ser entendidas mais como proféticas do que como imperativas. Ou seja, o salmista prevê o castigo, e o castigo sobrevém não em resposta à petição do salmista. Segundo, o caráter concreto do pensamento e a expressão dos hebreus tendia a associar ao pecado com o pecador como se fosse uma coisa só. O pecado e o pecador não eram separados. Portanto, destruir ao pecado equivalia à destruição também do pecador. Terceiro, os hebreus acreditavam que um ataque dos pagãos dirigido contra eles era um ataque direto dirigido contra o próprio Deus. E posto que o salmista escrevia sob inspiração divina, tinha o direito não apenas de censurar o pecado, como também pronunciar uma sentença contra o pecador. Essas imprecações contra os inimigos de Deus, elas podem ser comparadas também com as maldições proferidas contra os próprios israelitas quando estavam afastados de Deus. Podemos ver isso claramente em Levítico 26, Deuteronômio 27 e 28, Jeremias capítulo 6, verso 21, 7, 32 e 34. Jesus também censurou duramente os escribas e fariseus em seus dias, quando estava como homem aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, lá em Mateus capítulo 23. E palavras dos escritores do Novo Testamento também apresentam essas imprecações. Atos 5, versos 3 e 9, Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, 5, verso 12, Tiago 5, dos versos 1 ao 3. Como esses textos indicam essas referências, as imprecações da Bíblia não se limitavam apenas aos Salmos, nem sequer ao Antigo Testamento. Elas são encontradas também no Novo Testamento. E também entender as acusações contra o pecador estavam em harmonia com o marco histórico dos tempos nos quais foram escritos esses textos. As pessoas naquela época, os profetas, eles se expressavam com vigor e com vívidas figuras de linguagem. Os escritores da Bíblia expuseram suas ideias em linguagem humana e em estilo familiar para os seus contemporâneos. Haja vista as pregações de João Batista. Raça de víboras, ele assim se expressava, lá em Lucas capítulo 3, no verso 7. E finalizando, um texto do Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, capítulo 1, na página 24, falando sobre esse assunto. Está escrito assim: a Bíblia está escrita por homens inspirados, mas não é a forma do pensamento e da expressão de Deus. É a forma da humanidade. Deus não está representado como escritor. Com frequência, os homens dizem que certa expressão não parece de Deus. Mas Deus não se pôs a si mesmo à prova na Bíblia por meio de palavras, de lógica ou de retórica. O escritor da Bíblia, ele é um escrivão de Deus, não a sua pena. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.